Olá, uma boa noite. Por muito tempo, o consórcio foi a única forma de parte da população ter acesso a bens de consumo. Em especial, todo mundo queria era carro. Hoje, isso começou a mudar. A oferta de crédito vem aumentando ano a ano e com a Selic num patamar de um dígito, esse crédito está ficando cada vez mais barato. Financiamento de automóveis, por exemplo, que é o principal nicho dos consórcios, bateu um novo recorde este ano. A carteira dos bancos nessa linha chegou a 174 bilhões de reais. Com esse cenário absolutamente novo, os próprios consórcios tiveram que repensar o seu negócio e aí diversificar a atuação. Outros produtos surgiram, imóveis, por exemplo. Sobre essas mudanças e muito mais, nós vamos conversar com o Paulo Rossi, presidente da Associação Brasileira de Consórcios. E eu quero que você participe do programa, né? Tudo que você quiser saber sobre consórcio, você manda para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com as entrevistas dos programas anteriores. Não deixa de visitar, de participar e de entender tudo sobre consórcio. Paulo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero começar a entender. Para onde vai o negócio de vocês? Vamos começar por aí. Um negócio que está indo muito bem, graças a Deus. Nós fechamos o ano passado com um recorde, com um volume de negócio de 76 bilhões de reais. E no período de janeiro a março deste ano, se comparado ao ano passado, nós também tivemos um crescimento na ordem de 15,5% no número de contemplações e quase 14% no número de participantes. Batemos já 4.860.000 participantes ativos em todos os segmentos. Nossa, ou seja, não para de crescer. Portanto, você anulou a minha abertura, é aquilo tudo que eu disse, você vai dizer que é mentira? Ou seja, vocês não precisaram pensar. O que eu quis dizer é mais ou menos assim. Consórcio era o único meio, mas passou-se a ter também outros financiamentos que passam a ser concorrentes, não passam? Esses financiamentos são concorrentes de vocês ou não? Nós consideramos o consórcio um produto distinto do financiamento. O financiamento é mais para quem procura o bem imediatamente, seja o bem imóvel durável ou o bem imóvel. O consórcio é para pessoas que buscam planejamento financeiro, para pessoas que buscam construir ou ampliar o seu patrimônio pessoal de forma planejada e econômica. Ou seja, vocês deixam claro, coisa que antes, por exemplo, as pessoas se iludiam muito com consórcio, hoje não no sentido de, peraí, você não vai necessariamente ter o bem agora, pode demorar 36, 48, 50, 60, é isso. Há um esclarecimento melhor, você acha, hoje até, sobre o que o consórcio pode e deve ser usado? A entidade promove bem essa questão da não necessidade do bem imediato. Ou seja, você pode ser contemplado por sorteio. Se você não for contemplado por sorteio e você tiver uma reserva financeira, você será contemplado por lance. Com a contemplação, você tem a segunda vantagem que é além do custo, que é a possibilidade de você ir no mercado de consumo e comprar esse bem barganhando o preço, ou seja, é o poder de quem compra à vista. Então, a entidade estimula as suas associadas a realmente divulgar essas características. Se você precisa do bem imediatamente, talvez o consórcio não seja a melhor opção. Perfeito. Se você for casar, por exemplo, casar daqui 2, 3 meses, você tem que ter em mente que você vai ter que ser contemplado por sorteio ou por lance para fazer jus ao recebimento do seu crédito e, eventualmente, comprar o seu imóvel, eletroeletrônicos, etc. Tal. Nesse sentido, ainda partindo daquilo que eu considero uma certa busca de ampliação do negócio, o que hoje vocês financiam e ainda o que é o recorde vocês oferecem como produto em termos de consórcio? Olha, basicamente o produto carro-chefe ainda são os veículos automotores. O carro-chefe é o carro. O carro-chefe é o carro, né? Os veículos automotores. Dentro dos veículos automotores, as motocicletas, tá? Que tem realmente um número fantástico de participantes, na ordem de 2.290.000 participantes. Ainda dentro do segmento de veículos automotores, veículos leves vêm em segundo lugar. Tá. Mas é claro que a gente, que nem você falou, diversificamos a atuação. Hoje também temos aí caminhões, máquinas agrícolas, imóveis, eletroeletrônicos e mais recentemente o segmento de serviços, que é um segmento ainda pequeno, mas com uma grande tendência de crescimento, tendo em vista a participação dos serviços no PIB nacional.
Vamos falar que tipo de serviço, quer dizer, eu entro lá e vou tentar entrar num consórcio para ter exatamente o quê? Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Economia e Negócios de volta hoje, tentando esclarecer tudo o que você quer saber sobre o consórcio com o Paulo Rossi, presidente da Associação Brasileira de Consórcio, ainda carro-chefe, veículos automotores. Eu vou voltar já já para o aspecto motocicleta, mas você falou que uma das coisas mais recentes que vocês têm feito diante do crescimento do setor de serviços é consórcio de serviço. O quê? Qualquer coisa que você imaginar dentro do segmento de serviço, né? Então, por exemplo, você está se programando para fazer uma viagem, você tem condições de se planejar, ou você tem condições, você quer proporcionar um estudo para os seus filhos, ou você quer fazer um curso no exterior, ou eventualmente você quer fazer ainda um tratamento de estética e tal. Tudo hoje é possível via consórcio. Então, esse segmento é bastante novo, tem um número pequeno de participantes, mas com uma tendência muito grande de crescimento. E um número pequeno de ofertantes também, ou não? Todas as empresas, eu quero dizer, participantes é eu que vou lá e falo, ok, quero fazer a estética. E aí, que empresas eu tenho dessas? Quer dizer, todas as grandes estão entrando nesse segmento de serviço? Hoje nós temos ainda em torno de 40, 50 empresas de consórcio oferecendo já esse segmento de serviços, né? E a tendência realmente é de crescimento, porque o grande desafio das empresas é mostrar esse novo segmento para o público consumidor. Porque está todo mundo muito acostumado exatamente com veículo automotor, com imóvel, com eletroeletrônico, e serviço realmente também é um segmento muitíssimo novo. Então, o grande desafio é a gente mostrar as vantagens também do consórcio nessa linha que te falei, ou de viagens, ou de educação, ou de estética, e quaisquer outros serviços que você possa imaginar. Nesse caso de serviço, a argumentação é semelhante à venda dos produtos que a gente está habituado ou não? Qual é a minha vantagem de não contratar diretamente uma viagem, se eles me dão 10 vezes sem juros, isso e aquilo, e pegar um consórcio? A questão é que você pode contratar um crédito. Então, vou dar um exemplo. Você contrata um crédito de 10, 20 mil reais para fazer uma viagem dos seus sonhos com a sua família. Só que vai chegar no momento, por exemplo, que você não pode mais viajar. Então, você tem a flexibilidade de contratar um outro serviço após a contemplação. Não posso mais viajar, mas posso oferecer uma festa para os meus filhos. Por que não? Ou, não vou mais oferecer uma festa, mas quero pagar os estudos do meu filho. Tudo isso é possível através do consórcio de serviço. Uma das questões que durante um certo período inibiu bastante o crescimento do setor foi a questão da taxa de administração, que eu acho que até por conta de concorrência e de outras coisas diminuiu bem. Como está hoje essa questão? Quer dizer, como é que eu me convenço de que eu não vou pegar o financiamento, que eu posso ter o crédito, que é mais vantagem pegar o consórcio, que eu vou pagar pouquinho, mas eu vou ter o bem lá na frente, e mais a taxa de administração? A taxa de administração, ainda cobrada pelos consórcios, ainda é muito mais vantajosa do que, por exemplo, outras linhas de financiamento. Por óbvio, se a gente fizer uma comparação, vou pegar, por exemplo, um exemplo de uma motocicleta no valor de 10 mil reais, tá, num plano de 60 meses. Vamos supor que a taxa de administração é de 0,15% ao mês. Então, 0,15% ao mês, ou 0,30% ao mês. Vou fazer um exemplo com 0,30%. A prestação dessa moto vai custar R$200. Então, é aquela coisa, você não pega o bem imediatamente, em compensação você paga um custo bem menor. Então, realmente, a gente divulga isso. Se você não precisa do seu bem imediatamente, se você pode fazer um planejamento financeiro, a primeira vantagem é custo. O segundo é o poder de barganha após a contemplação. Eu pego muito no pé dos bancos, porque eu acho que ainda detém um poder extremo no Brasil perto de outros setores da atividade econômica, porque outro dia eu discuti tremendamente com um vice-presidente de uma grande instituição financeira que estava falando dos custos. Eu falei, eu não estou vendo esses custos, porque eu faço tudo pela internet, 90% faz, vocês estão diminuindo a agência, etc, etc. Mas, pegando no pé dos consórcios, fazendo este paralelo, eu te pergunto, o que vai fazer com o tempo que mais concorrência haja? Quantos hoje você tem dentro da tua associação e quanto que você acha que pode ainda crescer o seu setor ou, ao contrário, você acredita num agigantamento, tipo um compra o outro?
Olha, o mercado de consórcio ele é bem oferecido, diríamos assim. Hoje, associadas à entidade, nós temos 160 empresas de consórcio, ou seja, um número significativo, de todos os segmentos. Bem maior que dos bancos, né? Bem maior que dos bancos. A concorrência é bastante grande, né? Então, nós temos hoje empresas ligadas a instituições financeiras, empresas independentes, ligadas a redes varejistas, ligadas a montadoras e, mais recentemente, ligadas a cooperativas de crédito também. Então, as empresas, realmente, elas têm condições de concorrer. Agora, a taxa de administração, realmente, é uma taxa bastante baixa, já se comparada a outras linhas de financiamento. Hoje, nós temos, por exemplo, uma queda da taxa de juros, só que a gente nota o seguinte, para você conseguir uma taxa menor no financiamento, você tem que dar uma entrada maior e os prazos também estão diminuindo. Em relação ao consórcio, não. Os prazos, por exemplo, de veículos, automotores, automóveis, motocicletas, continuam em 60 meses. E aquele custo que você daria de entrada, você pode transformar num custo de oportunidade. Ou seja, por que não oferecer um lance daqui a um tempinho e retirar o seu bem, pegar o bem com um custo bem mais baixo? Não agora, não no começo, como eu tenho que fazer com o financiamento. Exatamente. Né? Na hora que eu estou. Você disse 60 meses nesses casos. O que tem sido a média da procura? A demanda das pessoas tem sido por que prazos e, quer dizer, basicamente veículo em primeiro lugar, né? O veículo atual. E que prazos? Os 60 meses o brasileiro está usando, mesmo ou até menos? Exatamente porque o consórcio tem essa vantagem e o custo é baixo. Então, motocicletas, veículos leves, automóveis, tratos e caminhonetes, a média é de 60 meses. Se você pegar já caminhões, máquinas agrícolas, essa média já sobe para 100 meses. Por quê? Porque o custo é maior. Claro. Se você pegar imóveis, nós já temos grupos de 120 e até 180 meses. Ou seja, nós temos aí uma variedade de prazos, de créditos e de formas de pagamento que realmente beneficiam bastante o consumidor. Eu te brinquei com você que eu pegava no pé de banco, outro setor que eu pego bastante no pé da indústria automobilística, dizendo o quê? Ok, até quando vocês vão continuar produzindo e entupindo as cidades? No caso de moto, mais ainda. Quer dizer, eu tenho feito, eu não digo uma campanha, porque campanha fica para esse programa que fica fazendo campanha que nada dá certo, mas enfim, uma tentativa de convencimento de que está na hora da gente fazer alguma coisa, já que a autoridade pública não o faz, de regular ou de legislar as motocicletas nos grandes centros, e não são só aqui, a gente está cansado de ver não só mortes, mas incidentes, invalidez, e a sociedade como um todo estão pagando. O consórcio ajuda a mais gente ter. Exatamente. Você concordaria em entrar nesse bolão de vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação, mesmo que eu vendesse até menos consórcio de moto? Olha, a BAC está absolutamente de acordo com todas essas medidas visando o acontecimento de acidentes, visando fazendo um trabalho preventivo. Nós estamos absolutamente de acordo. É bom lembrar que só o consórcio contribui com 40% das vendas internas de motocicletas, ou seja, é um número expressivo. Né? Para você ter uma ideia, nós vendemos de janeiro a março desse ano 331 mil cotas de motocicletas. São realmente pessoas que vão comprar essa motocicleta e, que nem você falou, vão encher as ruas. Com uma tendência realmente de acontecerem mais acidentes. Então, a BAC apoia quaisquer iniciativas, seja de entidades privadas como autoridades governamentais, no sentido de que se faça um trabalho preventivo, né, evitando esse absurdo, esses acidentes que estão acontecendo em todas as grandes cidades. Maravilha. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Nesse meio tempo, a gente vai conversar aqui, não só de apoiar, eu vou fazer com que ele faça uma atitude para chacoalhar esse mercado. E a gente volta falando de futuro. Para onde caminha o consórcio? Já voltamos. De volta com Economia e Negócio, na nossa conversa com o Paulo Rossi, presidente da Associação Brasileira de Consórcio. Para onde vai esse segmento? Crescimento já nesses primeiros 3 meses, você citou, expressivo. Que caminhos você está vendo para o setor de consórcio como um todo nos próximos anos? Nessa linha do consumo responsável que o governo vem divulgando tanto, na linha da educação financeira, do planejamento financeiro, a gente vê até algumas iniciativas, né, de disciplina financeira começando já nas escolas. Acho que o consórcio vai continuar crescendo e se encaixa perfeitamente, se insere perfeitamente dessa política, ou seja, você tem que consumir, mas tem que consumir de forma responsável e a gente dá o maior apoio que isso comece realmente nas escolas, porque hoje as pessoas realmente, para terem alguma coisa no futuro, têm que começar já.
dentro desse segmento, é uma coisa mais segura, porque se eu simplesmente paro, é diferente da inadimplência convencional. A inadimplência, muitas vezes, eu já tenho bem, então, ou a loja financeira tem que ir atrás, tal. No caso do consórcio, se eu parei de pagar no terceiro e no quarto mês, eu já não concorro. O que acontece comigo? Não concorro ao sorteio? Não concorre ao sorteio. Você pode, eventualmente, se você não foi contemplada, você pode transferir a sua cota para outra pessoa, você pode pedir ajuda da administradora. Eventualmente, você pode ainda solicitar para que a administradora, se comportar um crédito menor dentro do seu grupo, você partir para um crédito menor para que você tenha condições de pagar aquela cota. E, em último caso, você vai se tornar uma pessoa, um consorciado desistente ou excluído. E aí, então, você passa a participar, de acordo com a regra da Lei 11.795, você passa a concorrer junto com os demais adimplentes o recebimento daquele crédito, descontados eventuais Geralmente penalidades. no final do grupo, é isso? Não, não é no final do grupo, não. Essa era a regra antiga até 5 de fevereiro de 2009. Tá. A partir de 6 de fevereiro de 2009, o que aconteceu? Exatamente entrou em vigor essa nova regra. Ou seja, se você desistir, você não recebe mais no final do grupo. Pode até acontecer isso, mas você passa a participar junto com os demais consorciados adimplentes, ou seja, aqueles consorciados que estão pagando em dia, só que eles vão receber o crédito para comprar o bem. E você vai receber aquele crédito que você pagou, descontadas eventuais penalidades indicadas no contrato. Ou seja, para este temor que hoje está invadindo um pouquinho o mercado financeiro do consumo não consciente, do consumo exagerado, exacerbado, o consórcio é ainda melhor. Como responsabilidade até mental da pessoa. Exatamente. Tanto que em agosto do ano passado, nós fizemos um anúncio em vários jornais do Brasil, exatamente chamando a atenção das autoridades para a questão do consumo responsável. Naquela oportunidade, a entidade já estava preocupada com eventual contaminação pela crise internacional, que hoje a gente vê que realmente a coisa está ficando um pouco mais grave. Então, o consórcio se encaixa exatamente dentro desse perfil do consumo responsável que é tão pregado pelas autoridades econômicas. Um consumo que você tem sentido, e eu pelo menos tenho observado nas minhas conversas, que está começando a ficar enraizado até no pai mais jovem, no pai hoje de um garoto de 5, 6 anos que já está pensando em fazer o consórcio para ele, para o carro, quando ele estiver lá na frente. Está começando a ter isso? Exatamente. E nós temos realmente verificado, muitos pais, quando o filho está com 13, 14 anos, ele compra uma cota de consórcio para esse filho, exatamente para quando ele tiver 18 anos, o pai não precisar despender todo aquele valor de uma vez só. Então, ele faz essa poupança programada ao longo desses 4, 5 anos, e quando o filho dele entrar na faculdade, ele será premiado já com o veículo, uma motocicleta, ou seja lá o que for. Então, realmente, se encaixa perfeitamente dentro desse perfil de poupança. E isso você acredita que pode caminhar para a área que a gente estava falando logo no primeiro bloco de serviços, que seriam áreas como educação? Aí ele também fazer o consórcio para usar o crédito para faculdade. Perfeito. Eu acho que você quer deixar uma grande herança para o seu filho, por que não pensar na educação dele? E o consórcio de serviço proporciona esse grande presente dos pais para os seus filhos. A gente quer que isso se intensifique e muito. Eu já lancei um desafio para você no caso da motocicleta, no caso de educação, então nem se fale, que todos os seus associados entrem com tudo, com isso. A gente poderia até fazer uma proposta, baixa a taxa de administração nesse caso específico de educação. Obrigada. E obrigada a você, telespectador, que esteve nos acompanhando. Você sabe, Encontro Marcado com Economia e Negócio toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News, mas a qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.